Boa tarde. Boa tarde. Veja se vocês ficam confortáveis aí, se precisar de alguma coisa, é só falar com a gente, tá bom? Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. A gente está recebendo aqui Ali Muritiba e Fábio Mendonça, diretores, e parte do elenco, Alan Souza Lima, Alice Carvalho, Hermília Guedes, da série Cangaço Novo, que estreia no dia 18 de agosto com exclusividade na Amazon Prime Video. Pessoal, aqui tem alguns jornalistas, influenciadores, canais de YouTube por aí, daqui da cidade e também de fora, que vieram conversar um pouquinho com vocês sobre o lançamento da série, sobre Imagine Land. A gente vai trocar uma ideia rápida com eles, tá bem? Vamos começar escutando o Natan Cirino, do Balaio Podcast. Natan, é com você. Ele está ali, ó. A gente vai levar o microfone. Dá uma apertadinha aí, só um clique. Foi. Bom, queria primeiro dizer que vocês foram um grande motivo da gente ter que estar aqui hoje, porque acho que a série tem tudo a ver com a nossa cidade, Campina Grande, vocês passaram por lá. Temos um podcast que tem uma pegada de cultura pop e ali aí só o regionalismo, e acho que nada mais a cara do Balai Podcast do que o Cangaço Novo, então pra gente é uma honra mesmo estar aqui nesse momento. E eu queria que vocês falassem um pouco dessa experiência do que foi essa imersão na nossa Paraíba. Nós, como cidadãos de Campina Grande, a gente viu o quanto vocês movimentaram absolutamente tudo na cidade e na região, economicamente inclusive. Ali, te acompanho desde a fábrica do Comune Curtas, então, sabe, eu acho que só gente boa e grande nesse projeto. Acredito que altos investimentos pelo envolvimento da Amazon. Então, eu queria só um panorama geral de vocês, como foi essa imersão realmente de trazer para a Paraíba esse movimento e reconhecer nos nossos profissionais de cinema essa capacidade também de contribuir com a obra e não trazer todo mundo de fora, né? Como foi isso de vir para a Paraíba, emergir na Paraíba, viver a Paraíba? E se eu puder fazer outras perguntas, eu faço depois, mas eu vou me conter aqui. Combinado. Alô. Vou responder rapidamente, depois o Ali complementa. O que eu posso dizer é que primeiro eu tenho que agradecer enormemente a recepção da Paraíba. Em todas as cidades que a gente foi de fato uma descoberta maravilhosa. O jeito que a gente foi recebido, não só como profissional, mas também como relações humanas fora do trabalho. Mas, sobretudo, essa ideia de vir para cá, ela se estabeleceu desde da criação do projeto. A gente, desde o primeiro momento, o primeiro contato com o canal, com o Prime, a gente apresentou essa ideia de que teria que ser feito no local, com o elenco local. Que só assim a série ganharia essa autenticidade, a veracidade e ganharia a força que tem. Então, eu acho que é isso, assim, a gente veio para cá, foi muito bem recebido, mas o motivo era trazer força para a série e, de fato, mostrar o Nordeste atual, contemporâneo, esse sertão contemporâneo, onde tem tudo misturado, onde tem uma cultura pop do Sudeste misturada com a cultura pop daqui do Nordeste, com americanos, enfim, essa mistura toda que agora a gente vê aparecer na região. E aí isso tá na série. E acho que foi um acerto. Antes a gente havia tomado então essa decisão de que seria tudo filmado no Nordeste brasileiro, e o Prime comprou a ideia logo de cara, e a gente passou muito tempo e rodando muitos milhares de quilômetros em busca do lugar onde nós concentraríamos as nossas ações, onde nós construiríamos a nossa Cratará, que é a principal cidade onde acontece a história. E durante esse processo de scouting, de busca, de locação, várias fotografias iam chegando e algumas viagens foram feitas. E o Fabinho lançou uma provocação para o Thiago, que era o produtor de locação, que queria mostrar um sertão diferente do sertão que a gente está acostumado a ver nas teledramaturgias e nas produções cinematográficas brasileiras. A gente está muito condicionado a ver um sertão de planícies e um sertão desértico, e a gente queria mostrar um sertão diferente. Aí o Thiago, que é o nosso produtor de locação, começou a buscar um sertão mais pedregoso, um sertão de grandes rochedos, um sertão que fosse distinto daquilo que a gente estava acostumado a ver. E aí o sertão do Cariri, tanto o Cariri paraibano quanto o Cariri potiguar, se mostrou os lugares
ideais para a gente contar a nossa história. E aí essa decisão se mostrou extremamente acertada, assim, porque essa característica geográfica, topográfica ali do Cariri traz para a nossa série uma grandiosidade que para além de ser deslumbrante, tem muito a ver com os tipos humanos que habitam a nossa série, que são frutos do meio, né? A gente conta uma história de pessoas que são muito ligadas ao meio social no qual eles cresceram e se desenvolveram. A nossa série fala muito sobre carência, mas também sobre abundância, sobre pujança também, e tudo isso estava presente ali naquela região. Então eu diria que os nossos personagens, eles foram muito moldados pela geografia onde nós centramos a nossa história, e por consequência os atores daqui do sertão e do Nordeste inteiro que viajaram para lá e ficaram lá conosco durante quase 8 meses, foram aos poucos também sendo moldados por aquele lugar. Então foi essencial trazer a história para se passar aqui e no Rio Grande do Norte. Muito bem, a gente vai ouvir agora a Giovana, da Give Media Agência. Giovana, é com você. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, eu sou Giovana Arruda, além de jornalista, eu sou atriz também, tá? E falando como atriz paraibana, nordestina, me alegra muito ver a oportunidade que a Prime Video entregou para os atores daqui e de todo o Nordeste, na verdade. E eu queria saber, essa pergunta é especificamente para a Alice, tá? Eu queria saber que você falasse mais sobre a receptividade que você teve com a produtora, com a equipe e no mercado de cinema em geral. Será que foi? Foi. Eu acho que, pegando o gancho aqui no que Fabinho e no que Ali falaram no começo, acho que a busca do cangaço novo desde o processo seletivo da escolha do elenco era um comprometimento muito grande com a verdade, né? Então a gente teve uma seleção de elenco, uma etapa preparatória também muito calcada na verdade. E quando eu cheguei, assim, depois de alguns testes, algumas baterias de teste, uma pandemia no meio disso tudo, acho que a recepção foi a melhor possível, assim, foi a oportunidade da minha vida, né? Eu sempre falei, assim, que estou nesse projeto há 3 anos, eu acho, né? Fiz o primeiro teste em março de 2020. E me lança para um lugar, uma menina da Copab, lá de Parnamirim, Rio Grande do Norte, não sei o quê. Para chegar num patamar desse, dividindo cena com esses 2 colegas maravilhosos e mais um monte de gente incrível, é uma combinação que é muito impulsionada pelo desejo de verdade que o canal tinha, que principalmente os criadores tinham e trouxeram isso e conseguiram contaminar todo mundo, né? Foi uma aposta que a gente bancou, eles foram corajosos, acreditaram que ia dar tudo certo. E a recepção foi a melhor possível. Nenhum tipo de higienização de sotaque, nenhum tipo de nada disso. Era daquele jeito que eles queriam. Muito bem. Agora a gente vai ouvir o Rafael, da Casa Nerd. Casa Nerd LOL. Oi, pessoal. Eu acredito que toda produção nacional, quando é vista para ser lançada, ela carrega um peso do tipo como ela vai ser e como ela vai se expor para o mundo, né? Para outros estúdios se interessarem em fazer produções nacionais. E aí vocês vêm com essa ideia do pegar aqui a galera do Nordeste e aí vai fazer a estreia lá em Cannes, e eu queria saber de vocês sobre esse peso, como ele afetou vocês na produção desse novo conteúdo e aqui do Nordeste, né? Assim, da gente arretada. Tem para alguém específico? Quem tiver à vontade. Se o pessoal quiser falar, o Alan e a Emília. Olá, pessoal. Eu gosto de frases, né? Eu acho que essa pergunta já... frases que eu falei por aí. Eu sempre penso assim, objetivo alto, esforço constante, expectativa baixa. É o que eu levo no meu dilema na vida. Exatamente por isso, para a gente não criar muita coisa. Eu acho que o nosso trabalho, o objetivo foi feito com muito esforço. A gente se dedicou ao máximo durante todo esse período, enquanto a gente viveu aqui no interior do Nordeste, aqui na Paraíba. Então, assim, isso é o que vale. O resto é consequência, o resto cabe vocês decidirem
os grandes imperadores que vai decidir para onde a gente vai, assim. Eu acho que cabe a nós executar e tentar fazer o máximo de trabalho bem feito. É isso que eu penso. Hermília, se quiser responder também. Oi, gente. Você fala da expectativa, né? Quando eu cheguei no projeto, eu acho que o projeto já estava num andamento bem mais à frente, muito depois da Alice. Fizemos um teste, o Fabinho e o Ali me convidaram. E eu acho que eu pude contribuir de alguma maneira com toda a bagagem que eu tenho como nordestina, nascida no interior de Pernambuco, Cabrobó. E de alguma maneira, essa atmosfera que tinha essa série, né, esse sertão, esse sol quente, né, já estava dentro da minha essência, arraigado. Então eu pude contribuir de alguma forma, e o fato de contribuir também com o nosso sotaque, né, que é tão bonito, dar essa diversidade, essa riqueza do Brasil que ela existe, né, com toda essa linguagem, com toda a força que tem os nordestinos e toda a região do Brasil, né, de alguma maneira me fez fazer parte desse projeto, e eu fui muito bem recebida e muito bem acolhida e muito feliz. Me sinto muito feliz de estar aqui apresentando para vocês esse trabalho que está lindo. E é isso. Quando a gente, só complementando, o Fabinho, junto com o Eduardo Melli e a Mari Bardan, foram os primeiros a chegar nesse bando, né? E eu cheguei um pouco depois, a convite do Fabinho e do pessoal da O2. Quando a gente começou a viajar para cá, ainda numa etapa muito preliminar de filmagem e tal, já acontecia de escutarmos com alguma frequência que esse era um grande investimento do Prime Video e que essa série tinha potencial para ser uma grande série brasileira. Quando a gente começou a viajar para cá, com isso na mente, com essa ideia na cabeça e com essa responsabilidade nas costas, a gente teve um choque inicial muito grande de começar a circular pelas várias cidades do sertão caririense e entender que parte do... Eu sou do sertão nordestino também, sou do sertão da Bahia, mas estou fora faz muito tempo, então foi impactante ver o quanto o sertão também é cosmopolita, o quanto o sertão está conectado, o quanto o sertão também pode ser geek, pode ser tudo isso que o Imagine Land também, se pretende ser, né? A gente firmou um acordo, a gente firmou um pacto, assim, eu e o Fabinho, que depois foi estendido para toda a equipe, que era, cara, a gente precisa tratar esse lugar, a gente desse lugar, com um respeito muito grande, porque o que essas pessoas são e estão apresentando para a gente é tão bonito que é preciso ser respeitado. Por isso essa coisa de vir para o sertão, né? Quer falar do sertão, vai morar nele, a gente veio mesmo morar aqui. A gente ficou morando quase um ano aqui. Então tinha a responsabilidade de fazer um produto muito caro, que se pretende uma grande série de ação, mas aí havia também um compromisso muito grande com a gente do lugar, com o povo, com a energia do lugar. E acho que isso nos contaminou de tal maneira que depois que a gente começou o processo de preparação, que a gente veio morar aqui, esse peso, essa responsabilidade externa se dissipou completamente, porque a gente, com muito pouco tempo, passou a se constituir num bando de verdade, assim, éramos um bando cortando esse sertão. Se vocês virem depois os X-Ray, que é o making-off do nosso material, vocês vão ver que efetivamente nós estamos transformados fisicamente, inclusive, assim, todo mundo com a pele transformada, com o aspecto, com o olhar transformado, com os cabelos transformados. A gente foi muito transformado pelo lugar e havia aí sim uma responsabilidade muito grande, já não mais de dar conta desse grande orçamento, dessa grande série, mas de dar conta de tudo isso sendo respeitoso com o povo e com o lugar onde nós estávamos chegando. Perfeito. Vamos escutar agora o Carlos Câmara, da Cinematográfico 7. Perguntar para o Ali. Só dá uma apertadinha só. Oi. Perguntar para o Ali. Primeiramente, parabenizar você, Ali, pela sua trajetória irretocável na filmografia e nas séries, a sensibilidade que você trata todos os temas. Sou seu fã e
tratando da série, é inegável o talento do artista nordestino, né, que vem se mostrando em evidência internacional desde a década de 80 e até de antes, né? Cito a década de 80, Marcélia Cartacho, que está no elenco. Ela levou o Urso de Ouro no Festival Internacional de Berlim, da Berlinale, pela interpretação da Macabea no filme A Hora da Estrela. Então eu pergunto, considerando que por vezes a gente vê atores de outras regiões interpretando nordestinos, qual a importância que você percebe na obra a utilização de elenco local? Eu acho que a pessoa mais importante para responder as pessoas mais importantes para responder essa pergunta são essas duas atrizes e esse ator nordestino que estão aqui, que eu acho que foram, enfim, estiveram todo o tempo com essas mais de 100 pessoas que compõem o nosso elenco e que acho que respondam, eu acho que vocês estão mais habilitados para... Eu acho é uma faca de dois gumes aí. Eu acho que por uma questão social, eu acho super importante a gente dar o valor à cultura local, aos artistas locais. Isso eu acho que é primordial. Mas existe um outro ponto, que isso aí, ao meu ver, que é, por exemplo, o Fabinho, diretor de São Paulo. Ele, como diretor, tudo bem que não existe a prosódia e tudo, mas são os departamentos que ele não é daqui. Ele é de São Paulo, é um paulista. Então, acho que tem um outro lado da proposta que você vai viver. A coisa da imersão, a dedicação que você faz. Então, acho que existe esses dois pontos aí que eu acho que é de projeto para cada projeto. Eu acho que a importância que tem que se ter nisso, até por uma questão de inclusão, tantos projetos nordestinos, você acha que tudo que a gente está vendo hoje, provavelmente, alguns anos atrás, como Cangaço, provavelmente não teria um terço dos nordestinos, ia fazer aqueles cariocas lá metidos com sotaque nordestino, tipo Suzano Vieira e companhia. Mas eu acho que tem um outro lado também, que eu acho que tem que ter um cuidado, entender que cada projeto é um projeto. A gente também não pode chegar e falar assim, é isso, é nordestino, então sou nordestino, pode fazer. Porque senão eu acho que o Fabinho e tantos outros, como a gente vive hoje, tudo bem, eu acho que por uma questão de inclusão, uma questão social, dificilmente eu faria um personagem trans. Já me convidaram para fazer, o próprio diretor, um tempo atrás, quando começou a fazer esse movimento, falou, cara, não, acho que não seria viável. Mas eu, como artista, se eu tenho um poder de me transmutar, se a arte trabalha com a moral, a moralidade, a anarquista, por que eu não posso fazer isso? Senão eu seria um técnico de informática ou qualquer outra profissão. Então é um pouco que eu penso por aí. Mas eu acho que tem uma coisa que tem que ser considerada, que é a quantidade de atores espetaculares que tem aqui. Isso é um negócio muito forte, muito violento. E uma vontade enorme, desde o começo, de que a história sobressaísse em relação, por exemplo, ao elenco. Você viu a série do fulano de tal? Não. Você viu o Cangaço Novo? Eu acho que usar o melhor do que tinha aqui para fazer a melhor história. E o que mais colaborava para a história era usar os talentos locais. Então, isso que o Alan está falando tem tudo a ver. Se eu precisasse de algum tipo, se a gente precisasse de alguma coisa que não tivesse aqui, acho que seria um recurso. Mas, de fato, o que a gente tinha, na verdade, era o contrário. Era sobrando um número enorme de excelentes atores. Acho que para complementar também, acho que, voltando de novo para esse compromisso com a verdade da série, assim, acho até, não sei, a gente tem um desejo de ser muito realista, né? Um desejo hiperrealista que vai desde da preparação de elenco, com Fátima Toledo, até a escolha desse elenco, né? Até, sei lá, a forma como vai se trabalhar os efeitos especiais na pós. Então, é tão maravilhoso que Alan mora no Rio de Janeiro há quanto tempo, né? Assim, eu acho que tem 20 anos, talvez. O tempo que eu nasci e saí de Recife é o tempo que eu cheguei no Rio, mano. Então, assim,
Você vê que é um olindense, a alma dele é olindense, mas no sotaque já não tem mais. O personagem dele é exatamente isso. É um personagem que tem a raiz fincada no sertão e que por coisas da vida foi parar lá em São Paulo. Isso aí tá na nossa sinopse, não é um spoiler. E aí ele volta e se reencontra com essa raiz. Quando a gente estava lá no meio daquele furacão, vivendo aquele processo todo, sem sinal de celular, nos hotéis e cabaceiras ali, era muito nítido como o projeto é tão mais forte do que nossos desejos de ego por uma atriz mega famosa, ou sei lá, o projeto é tão maior, né? A história da gente tem tão mais força que toda a conjuntura que foi feita se espelhou do elenco para os personagens, dos personagens para o elenco. Eu acho que isso é muito forte, a obra fala por si só. Muito bem, agora a gente vai ouvir a Larissa, do podcast Não Vou Mentir. Como perguntar a vocês, né? Quando vocês entraram, eu tomei um susto. Eu falei, gente, eles estão lindos. Quem tá aqui escutou. Eu falei, eles estão lindos. O que é isso? O que é que tá acontecendo? E aí se traduziu na fala de vocês, né? Aqui. Eu realmente estou encantada. Vocês estão maravilhosos. Não que vocês não estivessem. A gente estava mais embrutecido, né? Tava um pouco mais. Assim, vocês estão perfeitos. E eu queria que você falasse, assim, eu tenho um orgulho enorme ter, inclusive, participado com vocês na parte de produção e conhecer, inclusive, o processo de criação aí de vocês. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse processo de criação dos personagens. Quando entra lá a Fátima Toledo, no meio aí da loucura da imaginação dos dois aí, junto com a galera que escreveu o roteiro, como é que vocês conseguiram? Porque realmente foi um processo... isso vai ser refletido nas telas, eu tenho certeza, eu não tenho dúvidas, eu fico arrepiada toda vez que eu falo cangaço novo, eu acho que realmente vem aí uma grande explosão. E eu queria que você falasse isso para as pessoas, porque eles também precisam saber do que está acontecendo. E aí é muito nítido a dissociação. Agora eu consigo ver com vocês dessa forma. Vocês realmente agora são os atores. Na época era isso aí, Alice, era o personagem. Era os demônios. Ele me chama de demônio até hoje. Eu queria fazer uma observação que é muito legal, de uma história que a gente viveu juntos na frente da sala de ensaio. A gente estava vivendo um momento pandêmico e a gente tinha ensaios de preparação de elenco muito vigorosos. E nós, como diretores, muitas vezes participávamos para começar a enxergar cada vez mais e mais os personagens que estavam ali. E o protocolo de segurança, de saúde, queria que a gente fizesse, que os atores fizessem os ensaios de máscara. Eu tinha que cobrar isso deles, eles precisavam ficar de máscara o tempo todo. E aí um dia chegou o chefe dela e falou, olha, não dá, tem que ser de máscara, isso aí tá um perigo, esse troço não vai dar. Aí eu tava de máscara e eu falei assim, beleza, então olha aqui pra mim. Eu tô rindo ou eu tô mostrando a língua pra você? Eu tô mostrando os dentes de raiva ou eu tô fazendo um bico de assobio? Como que os atores vão ensaiar se 2/3 do rosto da pessoa está coberto? Então, além da questão já do dia a dia, esses heróis aqui ainda tiveram que lutar contra a tal da pandemia e esses protocolos de segurança. Então, eu mexia, um já não aguentava, arrancava a máscara e saía mandando brasa. Quando foi ver, virou um foie e ela pediu para sair dessa função. Aí se lascou porque ficou muito mais próxima do elenco, né? Foi ser médica do elenco. Aí deu match, né, gatinho? Cara, eu acho que sobre como foi o processo, assim, Fátima Toledo é uma lenda para todos nós, né? A primeira preparadora de elenco do Brasil. E a gente começou, como de novo era tempo de pandemia, a gente começou o processo no virtual, né? Então a gente fez a coisa toda no virtual, muito louco, mas deu muito certo. Para depois chegar aqui em Campina Grande e poder estar dentro de sala de preparação, nesse contexto todo que o Fabinho contou. E eu vou lhe confessar, eu fui assim, essa mulher aí vai estar aqui comigo. Comigo não. Deu 2 horas de preparação e para mim ela já era a minha avó. Então assim,
transformou, eu acho, sempre falo para ela assim, falo que transformou a minha forma de estar em cena, assim. Tem uma coisa muito interessante, é que existem várias formas de composição de personagem, né, de burilar aquilo ali, várias formas, nenhuma é mais certa que a outra. Mas ela me mostrou uma coisa que ao invés de eu estar sempre colocando máscaras aqui na frente do rosto, fazer tal personagem bota uma máscara, não sei o que bota uma máscara. Na verdade, a gente tira todas elas, olha para si, conta assim, ei, tem uma Dinorah aí dentro. Não, não tem não, é feio demais. Tem. É feio, mas você tem que olhar para isso. Olhe. E aí quando você olha, é... Porra, Fátima é infalível. De verdade. Eu sou apaixonada por ela. Eu acredito muito que o Criador está na mesma potência da criatura no momento do encontro. A gente dá como para o personagem o que a gente está vivendo como ser humano no momento. Então, isso é o que eu acredito, né, no meu processo, assim, em relação ao processo de ator. Então, acho que isso diz muita coisa. Dentro dessa loucura que a gente viveu dentro do cangaço, foram 8 meses de processo, eu dei aquilo... eu dei... A gente vai se encontrando. A Fátima foi uma pessoa que me ajudou muito. Ela tem vários mitos, mas para mim ela foi uma pessoa essencial no pós-processo de trabalho. Eu levei 2 coisas assim que eu levo na minha vida hoje, que é o estado de vulnerabilidade e o respeito ao luto. Isso eu sempre brinco, né? A gente faz terapia e às vezes determinados processos que a gente vive, desde o trabalho, desde uma criação, eu acho que é uma terapia que vale durante 10 anos, porque a gente cavuca, a gente vai abrindo portas, vai abrindo portas, e você se depara de fato com o principal, que é a sua sombra. E é a partir dali que a gente se encontra e a gente começa a criar. E eu acho que a Fátima ela executa de uma forma muito plena, junto aos nossos queridos diretores que entenderam, fizeram o processo com a gente juntos. Eles entenderam desde o início essa relação de união, de entender. Me lembro de uma cena nossa, né? Que um dia eu cheguei para ele, era uma cena que o personagem estava totalmente emotivo, exatamente no dia que eu acordei. Eu estava virado no giraia, e ele só falou, faz isso que você está sentindo. Pum, era isso. Então eu acho que existe uma simbiose. Depois de um tempo, foi uma experiência louca que eu vivi. Depois de um tempo de trabalho, o personagem é você. Você não sabe se está chorando pelo personagem, se é você que está chorando. Então acho que o processo de trabalho, principalmente o trabalho que a gente viveu dentro do processo que a Fátima tem, é exatamente isso. A gente dá o que a gente tem naquele momento. E muito mais com as nossas dores, que é o principal. Que as grandes obras nascem do caos. É isso. A nossa última perguntinha agora, do repórter Joel, do jornal A União. Olá pessoal, boa noite eu acho. Então, eu conversei com a Ali no começo do mês, por telefone, rapidamente, e você naquele momento da entrevista fez questão de enfatizar que essa série ela quebrava vários estereótipos que tinham a respeito do Nordeste. Essa matéria ela acabou repercutindo bastante no meio virtual, e como sempre, vem sempre comentários nem sempre tão positivos. Eu queria ajudar a responder essas pessoas através da tua fala. De que forma esse estereótipo é quebrado quando, nesse contexto, existe inclusive uma foto muito bonita da Alice ali passando como se fosse o Rinaldo e Maria Bonita para ela, cheio de mensagens. Como é que, voltando a temas tão repetidos na nossa história, de quando se conta dos paraibanos, quando se conta do sertão nordestino, como é que se quebra os estereótipos repetindo esse mesmo tipo de imagem? E uma outra coisa que eu queria pedir para o Alan, a Marcela Cartacho é uma atriz que me emociona bastante. Também tem outra foto que para mim é muito forte, quando você está erguendo o braço, e ela está também nesse mesmo momento na foto. Queria que você falasse como foi contracenar com ela e se ela também te passa essa mesma emoção que a mim me toma. Bom, a nossa série se chama Cangaço Novo. Existe toda uma tradição cinematográfica brasileira que tem até nome Nordestern, né? Western, a brasileira,
que é composto majoritariamente por filmes de cangaço, sobre o cangaço. O primeiro filme de cangaço brasileiro foi O Cangaceiro de Lima Barreto, que é praticamente uma produção hollywoodiana, só que falado em português, em que tudo é bastante idílico e o cangaceiro é retratado quase como uma figura heróica e honrosa, e etc. E tal. A gente, ao fazer essa série, a gente parte de toda uma tradição, não apenas audiovisual, mas também literária e também acadêmica, a respeito do cangaço, que é um fenômeno genuinamente sertanejo. E quase todas as produções que se fez nos últimos tempos sobre o cangaço tratam o cangaço tradicional como um fenômeno social muito próximo à luta campesina, sei lá, no México, no início do século XX. Houve toda uma produção acadêmica que depois acabou influenciando as produções audiovisuais e cinematográficas, que trata esse fenômeno do cangaceiro como algo de luta, de organização sociopolítica para lutar contra um sistema de opressão. Isso é uma visão acadêmica das coisas. No fim das contas, o que se sabe hoje em dia, inclusive do seu ponto de vista acadêmico, é que o cangaço foi sim um fenômeno social importante, mas era praticamente grupos organizados que praticavam banditismo no sertão, que oprimiam mulheres, que estupravam crianças e sequestravam crianças que eram levadas ao bando como para se tornarem esposas daqueles cangaceiros. Então, há toda uma romantização acerca do cangaço tradicional. Quando a gente foi fazer Cangaço Novo, a gente queria falar sobre o fenômeno contemporâneo que é foi apelidado de novo cangaço pela própria Polícia Federal, e depois, hoje em dia, os caras nem usam mais esse termo, justamente pelo medo da mitificação do cangaceiro, né? Agora se chama essa técnica de roubo de domínio de cidades. E como a gente estava falando de um fenômeno contemporâneo, mas que tem sim uma tradição de grupos que se organizam para saquear cidades, a gente queria fazer essa ligação do sertão contemporâneo com o sertão ancestral, mas a gente estava a fim de falar do sertão contemporâneo sem essa idealização, sem a mitificação do sertão contemporâneo. Então, para isso, os criadores da série fizeram, além de terem vindo muitas vezes para o sertão, fizeram uma pesquisa muito extensa acerca do tema, acerca do sertão. Nós nos juntamos com atores, atrizes e criadores e técnicos nordestinos e sertanejos para poder dar conta de um sertão que é um sertão contemporâneo, que não tem mais nada daquela coisa que a gente vê, por exemplo, quando a gente vai ver, sem nenhum demérito, gosto muito da obra, numa obra, sei lá, de Guel Arraes, que é um sertão de outra natureza. A gente, como a Alice disse, estava interessado num sertão realista, naturalista, em que a gente vê um sujeito aboiando um monte de gado, vestindo um gibão de couro montado numa Honda Bis, ouvindo João Gomes, mas é uma versão de Beyoncé, sabe? Nos interessava esse sertão, que é muito rico e que ainda foi muito pouco mostrado, ainda foi muito pouco visto. Então, não que a gente tenha a pretensão de desmistificar a imagem que se faz do sertão brasileiro, mas a gente estava interessado em retratar o sertão que a gente estava vendo, e não o que a gente imaginava antes de vir para cá e ver. E quando a gente veio para cá, a gente começou a ver esse sertão que, inclusive, é muito colorido, tem luz neon e tem caixinha JBL pendurada no jegue, sabe? A gente estava interessado nisso, que era o que a gente estava vendo e é o que a gente ficou vivendo durante esses 8 meses que a gente morou aqui. Então, nesse sentido, eu acho que a gente desmistifica o imaginário que se faz do sertão, né? Toda vez que se fala do sertanejo, se imagina uma determinada figura, e o que se encontra quando se vai para o sertão são várias figuras muito diversas, muito ricas, muito complexas. Queria fazer um adendo, porque eu me coloco quase como um estrangeiro nessa situação. Eu nunca já tinha ido para o sertão, mas nunca tinha frequentado, tinha ido como turista. Então, isso, no fim das contas, para uma obra audiovisual assim, acaba sendo um exercício
de tirar da cabeça todas as referências que eu tinha do imaginário já visto nas obras que a gente está acostumado a ver, onde tem uma certa romantização da vida precária, ou da vida mais dura, da vida guerreira, onde tem uma certa caricaturização, às vezes do sotaque, etc. Então eu tinha que me despedir de tudo isso, e a grande vantagem é que eu tenho um olhar fresco sobre isso. Muitas coisas que para mim me chamam a atenção passa batido para quem vive aquilo cotidianamente, no dia a dia. Então eu acho que essa mistura foi muito legal, porque foi um aprendizado dos dois lados e, sobretudo, eu vou agradecer de novo, porque esse período aqui foi transformador, totalmente, e eu queria agradecer assim, também o Prime pelo o esforço que vocês vão ver agora nos próximos dias, 15 dias antes de lançar. A gente vai ouvir falar muito, mas muito dessa série, e especialmente na região Nordeste, o que para mim me dá muito orgulho, porque eu estou fazendo eu como sudestino, estou fazendo um produto nordestino onde os nordestinos enxergam veracidade, enxergam verossimilhança, se veem bem representados. E essa era a grande preocupação desde o princípio, uma boa representação, tratar com todo o respeito e dignidade, valorizando todas as qualidades que tem. E eu acho que está lá. Só complementar essa fotografia que você falou, esse frame em que Dinorá e Maria Bonita interagem ali, o cangaço tradicional, no cangaço tradicional, a figura da mulher, ela ocupava determinadas posições que são diferentes das posições que o imaginário tem. As mulheres não pegavam no ferro para dar tiro. As mulheres faziam atividades que mulheres, naquele contexto histórico, na década de 20, 30 e 40, faziam. Elas cozinhavam, elas serviam aos seus, era assim que eles chamavam, aos seus companheiros, aos seus maridos, elas eventualmente costuravam, se bem que os cangaceiros eram exímios costureiros, mas elas não participavam de combate. Algumas delas, como Maria de Déa, como Dadá, portavam sim armas, mas eram mais elemento de adorno, de enfeite. Para aquelas mulheres, a vida violenta, a vida de combate não era uma realidade, porque naquele contexto histórico a mulher não tinha voz. Isso dialoga direto com os desejos da nossa personagem Dinorá na história. E há um momento, nesse momento muito lindo, vocês verão, há um diálogo entre Maria Bonita, entre Maria de Déa e Dinorá, em que Maria de Déa fala para Dinorá: os homens tudo vão te julgar pelo que tu faz. E essa é a realidade de uma mulher num contexto violento, como o contexto de rouba-banco. A gente dentro do cangaço, do novo cangaço, dessa prática criminal, assim, as mulheres, quando atuam no máximo como piloto de fuga. Elas ficam de tocaia, mas elas raramente pegam no ferro, raramente vão para a ação. E Dinorá é uma personagem que tá inconscientemente querendo romper esses padrões muito masculinos e normativos que são o desse bando no qual ela está inserida e que era daquele bando no qual Maria de Déa estava inserida. Então, o diálogo entre Maria de Déa e Dinorá ali é um diálogo de gerações de mulheres sertanejas reivindicando o seu lugar de voz e de vez em qualquer lugar que seja, sabe? Eu evito comentar porque ele falando aqui eu já estava chorando. Percebi. Sim. Ainda lembra? Sim, lembro sobre a Marcela Cartacho. Tem artistas, pelo tempo de estrada, pela experiência, que a gente entra com muito respeito, né? A Marcela Cartacho é uma delas.
mas automaticamente isso cai por terra pela sensibilidade e pela humanidade que ela tem em cena. Acho que a Alice pode falar muito melhor que eu, porque conhece, está mais à frente, tem mais, né, relação com ela, mas particularmente esse dia e tantos outros dias que eu nem me lembro muito que quando aconteceu em cena, nesse momento que ela levantou meu braço, eu já estava entrando em crise de choro já há muito tempo. Eu sempre pedia, tanto para os diretores, alguns atores, que o único momento que eu precisava, nós precisávamos ali, a gente só antes de entrar em cena, falou assim, só vamos se olhar. Era o tempo suficiente para a gente entrar em cena e o jogo acontecer. Tantas vezes aconteceram isso. E, enfim, Marcela Cartacho, uma pessoa fantástica, de uma generosidade incrível. Aquela cena especificamente tem a ver com o que a gente estava falando aqui, né? Aquela cena que é o Baldo, como um cara que vive em São Paulo, se vendo e vendo as pessoas que moram naquela terra. E todas aquelas pessoas olhando para ele do Sudeste e que tinha uma representação, e que vocês vão ver na série que ele tem uma representação muito grande, uma importância muito grande no local. Então era interessante porque quando ela levanta teu braço ali, tem a ver um pouco com o que a gente estava falando aqui. Um segundo, só para terminar. Complementando algum ponto aí que a gente está falando sobre o ator, eu acredito que os personagens, em muitos momentos, são escolhidos. Tem certas circunstâncias que não é qualquer ator, qualquer atriz que pode fazer. Isso eu acredito. Então eu acredito que tanto o Baldo quanto a Dinorah, o Baldo, quando eu comecei a contar a história, toda a relação do Baldo era muito próxima da minha vida. E essa história do próprio personagem, de passar tanto tempo fora e retornar à sua raiz, para mim foi um encontro muito, muito incrível, assim, porque eu sou pernambucano, estou há 20 anos lutando. Tem uma frase do Lenin que fala que é incrível, né? Que ele fala assim, hoje eu moro nos braços da minha mulher, mas jamais esquecerei os braços da minha mãe, que é de onde eu nasci. E esse é um grande reencontro, assim. Quantas pessoas aqui a gente sai da sua cidade de origem para correr atrás da tua vida, e quando você retoma, vê que tudo mudou, mas quando você retoca na terra, você pega naquela terra ali e fala assim, isso aqui é do meu sangue. Isso acho que aconteceu muitas vezes e com muitas pessoas assim dentro da equipe. Foi uma catarse foram quase mais de 200 pessoas trabalhando durante 8 meses, e quantas catarses aconteceram durante esse processo. É isso. Gente, muito obrigado, viu? Agradeço demais a participação, o tempo de vocês dois aqui. Muito obrigado. Sintam-se abraçados pela imprensa paraibana, pelo povo paraibano, viu? Muito obrigado e sucesso. Valeu, pessoal. Boa noite.